Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós nos alegramos. Porque nós sabemos que tudo está debaixo do controle e governo do Senhor. É Ele que reina sobre todas as coisas. Em Tuas mãos está o poder, o domínio, a glória. E aqui nós estamos como igreja, adorando Ele. Estamos aqui celebrando Ele. Estamos aqui externando toda a nossa gratidão. Porque Deus tem sido fiel. Deus permanece fiel. Deus, Ele não decepciona. Deus não desampara. Deus não é indiferente àquilo que nós passamos, àquilo que nós enfrentamos. A palavra do Senhor declara que em todas as tribulações, Deus jamais permitirá que o homem passe além da capacidade que Ele reservou ao homem. Deus, em meio às tribulações, em meio às lutas e batalhas, Ele capacita o homem para ter uma atitude transcendente aos desafios, às lutas e batalhas. Amém? Diga assim comigo: eu creio nas promessas do Senhor. Diga assim comigo: eu sou, eu tenho, eu creio, tudo aquilo que a palavra do Senhor diz, que eu sou, eu tenho e eu posso. Amém? Aleluia. Queridos, nós queremos levantar um clamor pela nossa nação. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento muito delicado como nação. Talvez para alguns a notícia é um pouco distante, alguns não estão inteirados do que está acontecendo em nossa nação. Mas nós estamos passando por um momento muito delicado, muito decisivo. Nós não sabemos o que vai acontecer nessa próxima semana, porque há vários indicativos de mudanças, enfim, mas nós sabemos que a nossa nação está debaixo do governo de Deus. Há mais de uma década, essa nação está debaixo de oração e intercessão. E por mais que de repente, humanamente, fisicamente, na movimentação política, judiciária, enfim, do país, não venha estar indicando uma mudança, uma transformação, ou talvez venha estar indicando um caos para a nossa nação, nós sabemos que essa nação é alvo de oração. E nós sabemos que essa nação está na agenda de Deus. E nós cremos que Deus está vindo sobre essa nação. E a nossa oração é para que tudo aquilo que está em oculto venha à tona. Tudo aquilo que é do homem, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é maligno, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Que permaneça a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então eu quero desafiar você como um patriota, você como cidadão brasileiro, você como cristão. Você está entrando na brecha da intercessão pela nossa nação. Para que Deus varra essa nação. Para que Deus tire toda a corrupção, toda a manipulação de massa, toda a mentalidade partidária, toda a mente cauterizada partidária, que realmente as pessoas despertem de um sono, que as pessoas se posicionem e que as pessoas vão ver a realidade do reino dele nessa terra. Então eu quero desafiar você a estar clamando comigo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então levanta a sua voz, você que está conosco, conectado nas redes sociais, eu quero que você levante esse clamor e que você declare em fé que Deus está no controle dessa nação. Pai, no nome de Jesus Cristo, nessa noite, como igreja nós estamos aqui conectados, estamos aqui, Senhor, acordados na Tua Palavra, juntamente com os nossos irmãos que são conectados conosco, Senhor, nas redes sociais. Aqui nós estamos, Senhor, levantando um clamor pela nossa nação, pelo nosso governo. Pai, nós cremos que o Senhor está no governo de todas as coisas. Nós, como igreja, nós clamamos para que o Teu reino venha, para que a Tua vontade venha, que a Tua vontade seja estabelecida, assim na terra como é feita nos céus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós levantamos e nós queremos declarar, Senhor, Senhor, que todos os ardis do reino das trevas, toda a resistência, toda a operação, toda a maquinação, Senhor, todo o mecanismo espiritual que venha a ser frustrado, venha a ser cancelado, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiço, Senhor, encantamento a essa nação, Pai, todo engano que venha a ser caído por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, ó Pai, os céus abertos nessa nação, nós declaramos a glória do Senhor, o Shekinah do Senhor nessa terra, nós declaramos a implantação do Senhor nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que é mentiroso, descarado, corrupto, que venha cair por terra, Senhor, que não permaneça em pé, Senhor, que não permaneça em pé diante da Tua verdade, diante da Tua soberania. Igreja profética e apostólica, nós profetizamos aos quatro cantos do Brasil, que haja, Senhor, avivamento, que haja quebra de paradigmas, que haja,
haja quebra de ideologias partidárias, que haja quebra das mentes cauterizadas, que o teu reino, venha ser estabelecido nesta nação, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toda manipulação na calada da noite, toda manipulação política, diabólica, venha ser frustrada no poder, na autoridade, que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós profetizamos essa nação, será conhecida como cidade de avivamento, uma nação de avivamento, uma nação próspera, uma nação, Senhor, que tem experimentado a glória do Senhor, e as nações saberão que essa nação teme o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós profetizamos dias melhores, dias proféticos, dias do governo do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos e nós colocamos a nossa nação, a nossa família em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Quantos crentes digam amém? Aleluia. Pode tomar seu assento, mas antes, porém, querido, antes de tomar seu assento, nós queremos, nesse momento, estar adorando o Senhor também com nossos dízimos e ofertas. Nós queremos agradecer a Deus. Nós temos entendido que a nossa fonte não é o meu trabalho, não é a minha empresa, não são as minhas habilidades naturais. A minha, a sua, a nossa fonte é Deus. Deus é o Deus que provê todas as coisas. E nessa noite nós queremos dizimar e ofertar com alegria na presença do Senhor, sem um constrangimento, partindo de uma consciência que de fato Ele tem nos prosperado, que de fato Ele tem subsidiado nossas vidas. E eu quero assim desafiar o teu coração com alegria, estar ofertando, dizimando, sem nenhum constrangimento, mas com fé, que de fato Ele é a tua fonte. Amém? Então pega o seu dízimo, sua oferta. Quero orar com você em nome de Jesus. Pai, eu quero orar com esse irmão, eu quero orar com essa irmã neste momento, Pai. Eu quero declarar, Senhor, a tua provisão na vida dele, na vida dela, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que de fato os seus filhos venham estar experimentando a intervenção sobrenatural do Senhor. Aqueles que estão desempregados, Senhor, que eles venham encontrar uma porta de emprego em meio a esse caos, em meio, Senhor, a essa crise política, essa crise social, essa crise financeira, econômica, Senhor. Nós cremos que Tu és a nossa fonte, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor não permitirá que os seus filhos venham estar mendigando, Senhor, o pão. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, que as portas se abram, que os seus filhos desfrutem do favor do Senhor. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, amém, Senhor. Então, com alegria, nós temos aqui os gasofilácios para vocês estarem dizimando e ofertando, em nome de Jesus. Você que está na rede social, nós temos aí um endereço na nossa conta para você estar dizimando e ofertando também. Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Aleluia. Deus é bom demais, amém. Glória a Deus. Queridos, é tão bom esse tempo do estar juntos. Passamos por um tempo de distanciamento e agora nós estamos retomando as nossas atividades progressivamente. Nós já estamos na segunda edição desse culto reduzido. E graças a Deus que Deus tem nos oportunizado a nós estarmos nesse tempo. Eu quero desafiar o teu coração nessa noite, está bastante aberto para que você venha estar recebendo a palavra do Senhor. Temos entendido que a palavra do Senhor, ela nos liberta, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos enriquece, ela muda nossa forma de pensar, ela cria uma mudança não somente mental, como também comportamental, que nós entendemos que a própria metanoia em si é uma transformação de dentro para fora, que foi falado durante o louvor, durante a adoração. Nós cremos que Deus está fazendo uma transformação no meio do seu povo, amém? E nós cremos que essa transformação, ela acontece mediante a palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor que realmente captura nossa mente, captura os nossos corações e traz toda essa mudança, essa transformação. Nós estamos em uma série chamada Valores do Reino. E nós estamos nessa jornada de séries, nós estamos baseando no valor. Nós tivemos comunicar o amor, a importância de nós estarmos amando uns aos outros.
nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. E quando se fala de amar a Deus sobre todas as coisas, é você ter a compreensão, o entendimento que é amar a Deus através de pessoas. E quando eu amo a Deus através de pessoas, eu vou estar cumprindo o mandamento. Porque o próprio João, ele declara que quando eu não amo o meu irmão, eu não amo a Deus e não conheço a Ele. E a palavra é muito clara desde os evangelhos, quando fala a respeito de amar a Deus. Ou seja, quando eu amo o meu próximo, eu estou declarando meu amor para com o Senhor. E quando eu não amo o meu próximo, quando há indiferença, quando há parcialidade, quando há uma seletividade, no que diz respeito ao meu amor, ao meu trato, ao meu caminhar com aquela pessoa, eu não conheço e não amo a Deus. Então nós tivemos no primeiro valor comunicando essa verdade, que é fundamental para nós como igreja compreendermos e estarmos vivendo ela potencialmente aqui na terra. Porque nós entendemos pela palavra do Senhor que é através desse amor que o mundo vai crer que de fato o Senhor Deus enviou Cristo Jesus na terra. É através deste amor que o mundo vai ver Jesus Cristo. Porque Deus é amor, assim diz a palavra do Senhor. Então, o primeiro valor que nós tivemos falando foi justamente o amor. E entendendo o amor que ele é um verbo, ele é uma ação. O sentimento ele é a consequência de uma decisão, de uma escolha. O amor ele é uma atitude incondicional e não condicional. Quando você olha para o retrato do amor de Deus, você vai perceber que Deus ele amou o mundo de tal maneira. E quando você pega toda esse amor do próprio Deus, você vai perceber que Deus amou o mundo incondicionalmente. Deus não ficou esperando uma performance minha. Deus não ficou esperando uma perfeição minha. Deus me amou quando eu não amava Ele. Quando eu rejeitava Ele. Quando eu virei as costas para Ele, Ele me amou. Então a Bíblia deixa muito claro que o amor o qual Deus derramou em nosso coração, que está registrado em Romanos capítulo 5, verso 5, foi derramado pelo Espírito do Senhor. E esse amor não é um amor humano, é um amor ágape, o amor de Deus, é um amor incondicional. O amor condicional é aquele amor ao qual nós amamos com interesse. É aquele amor que nós performamos, que nós expectamos uma performance da pessoa a qual nós estamos amando. E o dia que ela pisar na bola, no que diz respeito a essa performance de amor, nós descartamos ela, nós riscamos ela da nossa agenda e nós não amamos mais. Esse é o amor condicional. Mas o amor incondicional, ele ama a pessoa, independente das suas limitações, independente das suas debilidades, independente do seu histórico. Esse é o amor de Deus. Então o primeiro valor que nós estivemos comunicando foi justamente o amor. O segundo valor foi justamente andando em fé. O que é a fé? A fé é o fundamento das coisas que nós não vemos e prova e convicção daquilo que nós esperamos. Ou seja, eu não vejo, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu creio. E é interessante que quando nós olhamos essa engrenagem, fé e amor, você vai perceber que o amor e a fé, ela anda de mãos dadas. Não tem como desmembrar, não tem como desvincular a fé e o amor. Porque quando se fala do amor e fé, você vai perceber que é pela fé que você ama uma pessoa. Ou seja, você acredita que aquela pessoa está debaixo de um mover de Deus, está em uma crescente no Senhor, você simplesmente ama, você acredita na obra da cruz naquela pessoa. Você acredita que Deus está fazendo uma obra, que aquele que começou a boa obra naquela vida vai aperfeiçoar. Isso está em Filipenses, capítulo 1, verso 6. E ele vai terminar e vai concluir toda aquela obra que ele iniciou na vida daquela pessoa. Então nós estivemos falando um pouquinho a respeito desse valor chamado fé. A importância de nós andarmos por fé e não por sentimentos. De nós começarmos a vasculhar os nossos corações. Se aquilo que nós fazemos para Deus, se aquilo que nós externamos para Deus é através de sentimentos ou é através de fé. Muitas pessoas, elas andam e constroem o seu entendimento a respeito do cristianismo em seus sentimentos. Ou seja, olha, se eu sentir, eu faço isso. Se eu sentir, eu faço aquilo. Se eu sentir, é que Deus me ama. Se eu sentir, é porque Deus está fazendo algo na minha vida. E o cristianismo, ele não traz essa proposta. O cristianismo, ele traz uma proposta de fé. Então o cristianismo não é sentir para crer. O cristianismo é crer para sentir. Então o sentimento ele não vem primeiro, mas sim a fé vem primeiro. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, eu creio. Eu acredito que Deus está neste lugar. Então o que nós estivemos falando é justamente sobre este valor, a importância da fé, que é o segundo valor. E basicamente essa série nós temos 8 valores para estar comunicando a essa casa. E hoje nós vamos estar comunicando o terceiro valor. E nós temos entendido que esses 8 valores, eles têm muito a ver com a nossa visão e missão como igreja, aqui na cidade, nesse estado e nações. E Deus tem nos desafiado com essa visão, essa missão para uma década.
E eu creio que eu e você estamos imbuídos, estamos engajados nessa visão e missão. E se nós andarmos ativamente nesses valores, nós iremos desfrutar do mover e da bondade do Senhor ao decorrer da nossa jornada. Amém? Então eu quero desafiar você nessa noite a estar colocando o terceiro valor na sua agenda, no seu tablet, no seu iPad, no seu bloco de anotação. Você que está em casa ligado conosco nas redes sociais, esse terceiro valor que nós vamos estar comunicando, o terceiro valor do reino de Deus é andando em família. Então marca aí o tema, andando em família. E eu estive meditando um pouquinho a respeito da família, enfim. A família é algo muito importante hoje, olhando socialmente. E nós sabemos que a estrutura familiar, ela não nasceu dentro de um berço ideológico, não nasceu no coração dos educadores. A família em si, a sua estrutura, ela nasceu no coração de alguém perfeito. E esse alguém perfeito é o próprio Deus. E quando Deus criou a instituição chamada família, Ele não criou uma instituição falida. Ele não criou uma instituição transitória, Ele não criou uma instituição laboratório. Pelo contrário, quando Ele instituiu a família, Ele instituiu com um propósito e um objetivo. E Ele deixou os manuais, Ele deixou os recursos, Ele deixou as ferramentas quais o homem usaria para viver potencialmente a eficácia desse projeto não falido de Deus aqui na terra. E por conta da queda do homem, ou seja, do homem ter virado as costas para Deus, houve-se uma degradação moral e espiritual na sociedade. E desde a queda do homem, a humanidade, a sociedade, ela vem experimentando essa degradação social. E essa degradação social, ela parte de um berço chamado família. Uma das coisas que nós temos entendido pela palavra do Senhor e socialmente, é que uma família falida é uma sociedade falida. Uma família falida é um ministério falido. Uma família falida é uma igreja falida. E por isso que ao longo dos milênios, dos séculos e décadas, o inimigo, o sistema e o mecanismo têm usado todos os meios possíveis para desestabilizar a família, para simplesmente desconstruir o padrão familiar. E a mensagem do Senhor para esse tempo é a reestruturação familiar. E nessa noite nós queremos comunicar ao teu coração, aos nossos corações, esse valor que é imprescindível, inegociável, que é a família. A família tem a sua importância, a família tem a sua finalidade, a família tem o seu papel. E o inimigo, por sua vez, o próprio Jesus, ele declara em João 10:10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele anda diuturnamente conspirando, levantando mecanismos, ideologias, pensamentos, devaneios de homens pensantes, enfim, para desestruturar a família, o padrão familiar. E isso acontece desde os primórdios. Isso não é novidade do século 21. Isso não é novidade para nós. Pelo contrário, isso é algo que vem acontecendo desde os primórdios. A vontade do inimigo é que eu não venha ter uma família sólida, que eu não venha ter uma família eficaz, uma família crescente e que venha estar experimentando das promessas do Senhor. Portanto, nessa noite, eu quero desafiar você a essa reflexão a respeito da família. E nessa noite eu quero que você saia sabendo quem criou a família. Eu quero que você saia sabendo a história da família. Que você saiba como viver em família. E quais são os fundamentos de uma família bem-sucedida. E os 3 tipos de família que hoje nós podemos conhecer em nossa sociedade, que é a família nuclear, a família relacional e a família espiritual. E a Bíblia nos traz esses 3 indicativos. A Bíblia nos mostra essas 3 famílias, as quais Deus estabeleceu com um propósito e com um objetivo. E essas famílias, quando elas estão entrelaçadas, elas passam a se tornar um potencial de Deus aqui na terra. Então toda a inspiração, toda a criação e estruturação da família nasceu no coração de Deus. E Deus, em sua sabedoria, Ele trouxe esse desmembramento para que o homem
viesse estar vivendo potencialmente a eficácia da família em todas as camadas sociais. Nós temos desafiado a igreja a compreender que a igreja ela tem uma missão. E a missão, ela não se restringe a quatro paredes. Ela não se restringe ao meu eu, ao meu crescimento próprio. A missão pela qual Deus chamou a sua igreja é para atingir as 7 esferas sociais. Deus não chamou simplesmente para eu tocar uma área social. Deus me chamou, Deus lhe chamou, Deus nos chamou desde os primórdios a atingir as 7 esferas sociais. E dentro dessa visão macro de Deus, Deus ele colocou a família como um pilar, como uma ferramenta imprescindível e poderosa para afetar essas 7 camadas sociais. Não tem como nós atingir as 7 camadas sociais se a nossa família, se a nossa base, se a nossa estrutura estiver completamente comprometida. Uma estrutura comprometida de uma casa, ela compromete a casa. Isso me remete a uma parábola de Jesus, quando ele fala a respeito do sábio construtor e do nécio construtor. É algo que eu tenho sempre falado aqui na igreja, em vários momentos. Eu amo essa mensagem. Quando Jesus fala a respeito do sábio construtor e do nécio construtor. Ele fala que o sábio construtor, ele construiu essa casa na rocha. E o nécio, ele construiu essa casa na areia. E quando veio a tempestade, a casa que estava alicerçada na rocha, ela permaneceu. Mas a casa que estava alicerçada na areia, ela caiu. Então quando eu olho para essa palavra de Cristo, essa metáfora, essa parábola, eu começo a perceber a ideia de Deus, no que diz respeito ao homem. Que Deus chamou o homem para ter uma vida consolidada. O homem tem uma vida firmada. E que o homem passaria por vários intempéries, várias lutas, batalhas, circunstâncias. O próprio Cristo, ele falou, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o Senhor Jesus não nos imunizou das circunstâncias. O Senhor não nos imunizou das lutas e batalhas. O Senhor não nos imunizou do mundo que jaz no maligno. O Senhor não nos imunizou das lutas, das dificuldades que nós enfrentaríamos. Mas, pelo contrário, o Senhor, Ele nos chama para nós estarmos fundamentando nossas vidas nele. E quando nós olhamos para a família, quando nós olhamos para a estrutura familiar e nós associamos ela com uma casa física, nós percebemos que quando uma casa física, ela tem o seu fundamento bem construído, ela não cai. Mas quando o seu fundamento não está bem construído, ela cai. Ou seja, quando a minha família não está consolidada em Cristo Jesus, ela está exposta a ser atropelada pelo mecanismo, pelas circunstâncias e pelo próprio sistema. Então eu creio que Deus, Ele está chamando a sua igreja a essa reflexão, a essa análise estrutural da família. Ou seja, olhar os meus fundamentos, olhar a minha estrutura de crença, porque creio no que creio, porque eu ajo dessa forma, porque eu me comporto dessa forma. Ou seja, quais são os papéis familiares? Quais são as minhas responsabilidades? Quais são as minhas atribuições dentro dessa estrutura familiar que nasceu no coração de Deus? Então nessa noite eu quero desafiar o teu coração a sair com essas respostas, essas perguntas respondidas. Eu quero que você saia edificado nessa noite, compreendendo o papel dessas 3 famílias quais você foi chamado para estar vivendo potencialmente. Então a primeira família que eu quero estar compartilhando com vocês é a família nuclear. Essa família nuclear fala justamente da nossa família biológica. É a família que Deus criou lá no Éden. E que Deus falou para o homem que ele fosse fecundo e que ele multiplicasse. E que ele subjugasse a terra. Que ele governasse sobre a terra. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, o texto diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então naquele momento o Senhor estava consolidando uma ideia, um projeto. E essa ideia, esse projeto é a família. E Deus, Ele simplesmente, Ele sinaliza 3 coisas dentro dessa estrutura familiar, dessa família nuclear. A primeira que Ele sinaliza é fecundar. Ou seja, seja fértil.
ou seja, seja uma pessoa que venha estar fecundando. A segunda é multiplicar. E a terceira é governar. Então ele mostra 3 papéis dentro da família nuclear. Deus não criou a família para ser um projeto estático, um projeto anêmico, um projeto não produtivo. Ele criou a família com um propósito, com um objetivo, com uma missão. Então você que faz parte de um núcleo familiar, você que faz parte de uma família, saiba que na mente de Deus, na ideia de Deus, existe uma missão para você e sua família. Que existe um propósito para você e sua família. Muito mais do que teu chamado ministerial, muito mais do que as suas atribuições, né, financeiras, físicas, naturais. Existe uma missão majoritária de Deus no que diz respeito à sua família. E Deus, Ele desafia você a olhar para esse projeto. Porque quando esse projeto, ele não tem um olhar, quando esse projeto, ele não está sendo trabalhado, quando esse projeto, ele começa a entrar em uma falência, automaticamente, os demais projetos da minha vida, eles são afetados pela falência desse projeto chamado família. Então, desde os primórdios, Deus deixou uma missão, uma visão para a família, para que a família viesse estar desfrutando de tudo aquilo que Ele tinha reservado a ela. E volto a dizer, o inimigo, por sua vez, ele não quer que você viva potencialmente aquilo que Deus reservou para a família. E uma das coisas que eu vejo dentro da família, é que dentro da família existem papéis. E esses papéis, eles têm sido maculados por diversas correntes ideológicas e sociais. Papéis de pai, papéis de mãe, papéis de filhos. E esses papéis não têm sido desempenhados, eles não têm sido exercidos. E pela falta do exercício desses papéis, a família tem sido comprometida, e a sociedade tem sido comprometida, e acima de tudo, a visão e a missão de Deus tem sido comprometida aqui na terra. Então Deus nos chama a nós compreendermos qual é o meu papel dentro da família. A pergunta é, qual é o teu papel como pai dentro da família? Qual é o teu papel como mãe dentro de uma família? Qual é o teu papel como filho dentro de uma família? Ou seja, eu preciso saber qual é o meu papel como filho. Eu preciso entender qual que são as minhas movimentações. Quais são as minhas atribuições como filho dentro de uma família. E como marido, eu preciso saber quais são as minhas atribuições, quais são os meus papéis como marido e como pai. Eu preciso saber quais são os meus papéis como pai. E como mãe, você precisa saber quais são os seus papéis, quais são as atribuições. E hoje, queridos, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, muitas famílias têm sido comprometidas por não compreenderem os seus papéis, por não compreenderem a estrutura familiar. Muitas pessoas estão passando por litígios, muitas pessoas estão passando por situações dificílimas relacionalmente dentro do casamento, dentro da educação de filhos, por conta justamente da falta desse conhecimento. O mundo jaz no maligno. A sociedade, ela está exposta a uma avalanche de ideologias, a uma avalanche de influências, e famílias têm sido deterioradas, famílias têm sido destruídas, famílias não têm alcançado a maturidade, o crescimento. E eu percebo que Deus está nos chamando, a nós, como guardiões, a nós lutarmos pelas nossas famílias, a nós exercermos os nossos papéis. E é interessante que Paulo, quando escreve a Timóteo, capítulo 5, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8, ele diz o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Eu me lembro que uma certa feita eu ouvi uma frase. Alguém disse o seguinte: não basta ser pai, tem que participar. Eu era bem mais jovem, eu não tinha os meus filhos, e essa frase veio com uma bomba dentro de mim. Pai não é aquele que dá a luz, mãe não é aquela que dá a luz. Biologicamente sim, mas quando se fala de formação de caráter, quando se fala de identidade e destino,
é aquele que participa. É aquele que imprime a paternidade, aquele que imprime o caráter. É aquele que indica o futuro. Então não basta eu ter uma família. Não basta eu estar casado. Não basta eu ser marido. Eu ter uma atribuição de marido. Eu tenho que participar. E para participar eu tenho que entender qual é o meu papel como marido. Você precisa entender qual é o teu papel como esposa. E você precisa entender qual é o teu papel como filho. Então não basta ser filho, eu tenho que participar. E como eu vou estar participando, e como eu vou conhecer esses papéis? A Bíblia como manual, ela nos traz o papel de filho, o papel de pai, o papel de mãe. Então quando eu começo a ler a palavra do Senhor, eu começo a me alimentar da palavra do Senhor, eu começo a perceber as minhas atribuições sociais, relacionais e familiar, conjugal. Eu começo a perceber as minhas atribuições para ter um casamento, uma família bem-sucedida. Por isso que a palavra do Senhor fala que o meu povo erra porque falta conhecimento. E o conhecimento não são frases e efeitos, as quais são veiculados hoje nas redes sociais. O conhecimento se trata justamente da palavra do Senhor. Está em Tiago capítulo 1, verso 22, quando Tiago ele adverte a igreja dizendo, não sede somente ouvintes, mas sim praticantes, conhecedores da verdade. Quando nós voltamos um pouquinho à história, nós nos encontramos com o quadro dos bereanos. Quem eram os bereanos? Era um grupo de pessoas que conheciam, um grupo de pessoas que consultavam. Não era qualquer um que ministrava para os bereanos, porque eram pessoas que não eram pessoas iletradas, pessoas sem nenhum conhecimento. Pelo contrário, eram pessoas que dominavam o conhecimento. Eles sabiam os papéis, eles sabiam a visão e a missão, e eles almejavam esse crescimento. Então todo o nosso crescimento, toda a nossa evolução espiritual, e em se tratando da família, todo o sucesso de uma família, todo o bem-estar de uma família consiste em eu conhecer o manual da família. E esse manual da família é a palavra do Senhor. A família é muito mais do que um sentimento. A família ela é regida por princípios, por leis, as quais Deus estabeleceu, para que ela pudesse potencialmente viver e enfrentar as circunstâncias. Então, a família que Deus estabeleceu é uma família capaz em Deus de vencer toda e qualquer situação. Ela não está imune das tribulações, ela não está imune das nossas inabilidades, das nossas limitações. Você sabe, você como marido, como esposa, você como filho, você como pai, sabe que vocês são diferentes. Há dores, sentimentos, há histórias, há emoções e tantas outras coisas. E nós nos esmeramos dentro dessas debilidades, dentro dessas limitações, dentro da nossa falta de perfeição e maturidade. Nós nos esmeramos e nós crescemos. E o que nos faz crescer, dentro das nossas inabilidades, dentro das nossas limitações, é o nosso entendimento, que é nele, por ele e através dele. Quando eu estou nele, quando eu faço as coisas por ele, para ele, a minha família, ela começa a ser edificada, ela começa a ser fortalecida. Então eu percebo que o apelo de Deus nesse tempo para nossas vidas, não quer dizer que nos outros tempos não foi, mas eu percebo pontualmente, existe um apelo de Deus, a nós estarmos olhando a estrutura de crença da nossa família. Qual a estrutura de crença como marido que eu tenho? Qual a estrutura de crença como esposa você tem? Qual a estrutura de crença que você tem como filho, como pai, como mãe? Qual é? É uma tradição? É um conceito? Ou é a palavra do Senhor? A palavra do Senhor vai trazer uma seleção daquilo que é humano, daquilo que é uma ideologia, e vai me levar naquilo ao qual eu preciso estar, que é o fundamento, Cristo Jesus. Então só através da palavra que eu começo a ter um olhar clínico, um olhar perito para entender que a minha família, ela está comprometida ou não, se ela está afirmada ou não. A palavra me traz essa habilidade, ela me traz essa perícia em compreender isso.
E aqui Paulo, ele fala a respeito da importância de nós nos responsabilizarmos pela nossa família biológica, de nós priorizarmos nossa família, de nós investirmos em nossa família, de nós participarmos da nossa família. Ele diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Queridos, não basta eu pregar aqui e ser um pastor, não basta eu cantar, não basta eu fazer parte de um ministério, não basta eu fazer parte de uma igreja, de um grupo, não basta eu conhecer do Gênesis Apocalipse, não basta eu pregar uma mensagem no amor, não basta eu falar sobre tantas coisas a respeito de Deus. Se as minhas atitudes destoarem daquilo que eu falo, é pura fábula, filosofia e ficção. Como diziam os antigos, a nossa prática não pode destoar daquilo que nós falamos, é aquilo que Tiago diz: não sede somente ouvinte, mas sim praticantes da palavra de Deus. A minha prática precisa converger com aquilo que eu falo. Aquilo que eu falo precisa estar externando aquilo que eu faço. Em outras palavras, muito mais do que palavras são as nossas ações. E quando eu começo a compreender isso, eu começo a investir na minha família, a investir no meu casamento, a investir nos meus filhos, essa base social chamada família, ela é consolidada. Se eu tenho ela consolidada, eu passo a ter um ministério consolidado. Se eu tenho ela consolidada, eu posso ter uma igreja consolidada. Se eu tenho ela consolidada, eu passo a ter uma sociedade consolidada. E nessa noite eu percebo um desafio de Deus, e nós estávamos olhando nossas bases. Diga-se de passagem, essa pandemia que nós estamos passando, queridos, eu consigo ver tantas coisas boas acontecendo. Por mais que venha a ser um infortúnio em nossas vidas, por mais que haja um desconforto, mas eu vejo muitas coisas boas acontecendo. Dentre elas, é a família, é a nossa estrutura social. Quantos homens de família não passavam tanto tempo com as suas esposas, com seus filhos? Quantos filhos não tinham tempo com seus pais? Quantas esposas não eram ouvidas pelos seus maridos? Os maridos deixavam as suas esposas falando sozinho ao ar. Quantos maridos não tinham paciência em ficar em casa? Não tinham paciência com a esposa, não tinham paciência com os filhos não eram ouvidos. E os filhos estavam crescendo. E eu creio que essa pandemia, esse caos social, nos levou a olhar para um dos pontos principais, que é a base da sociedade, a família. Nos levou a reavaliar a nossa rota, nos levou a reavaliar os nossos valores, nossos princípios, a nossa estrutura de crença, e nós percebemos que dentro de nós havia muito lixo. Havia muitas crenças que destoavam da verdade do Senhor. Havia indiferença em relação a papéis. Havia um desprezo deliberado, automático nosso, em relação à convivência familiar. E forçosamente nós entramos em um processo. E dentro desse processo nós começamos a descobrir o quão é bom ter uma família. Gente, quantas pessoas entraram em contato conosco dizendo: olha, pastor, eu não sabia que viver em família era tão bom assim. Nos primeiros dias da pandemia não foi fácil não, pastor, porque eu tinha que ficar em casa. Eu viajava muito, mas agora eu tive que ficar em casa, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e não foi fácil. Eu entrei em crise, fiquei irritado, fiquei irritada, tive vontade de desaparecer, mas foram se passando os dias, e eu comecei a reavaliar os meus valores, eu comecei a recalcular a minha rota, e hoje nós estamos desfrutando de um casamento feliz. Hoje nós estamos desfrutando de uma comunhão familiar feliz. Hoje a paz na minha família. Hoje a comunhão, a alegria na minha família.
Queridos, eu creio que Deus está despertando o mundo, a sociedade cristã, em entender que o berço do avivamento é uma família consolidada. Fala-se muito em avivamento, mas o que traz a permanência de um avivamento, a constância de um avivamento, não é uma pregação eloquente. Não é nós sairmos para as ruas, fazermos tantas coisas, usarmos todos os mecanismos naturais, enfim. O que vai trazer uma permanência em um avivamento é uma família consolidada, é uma família estruturada. Toda a base do avivamento, de transformação, parte de uma família. E por nós não termos essa visão, nós acabamos atirando para todos os cantos. Mas quando nós começamos a entender que a base do avivamento é a família, a igreja ela começa a avançar. Em Atos capítulo 16, verso 31, olha que a palavra do Senhor diz. Aqui, o escritor Lucas, ele está escrevendo novamente aquilo que Deus falou a Josué. O próprio Deus e o próprio Josué estava falando a respeito do estar crendo. E olha só o que o texto diz: e eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A palavra aqui, casa, no original, no grego, significa oikos. É não somente trato com a família biológica, como também a família relacional. Ou seja, pessoas que fazem parte do meu ciclo de relacionamento. Pessoas que andam comigo. Falam de amigos da família. Fala de parentes. E o texto está dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então a promessa do Senhor, quando se fala de salvação, de avivamento, porque avivamento é um novo nascimento, é transformação de vida. Então a promessa de Deus para o avivamento, para a transformação social, está baseado o quê? Na família. E você vai perceber que o foco da igreja primitiva era a família. Você vai ver várias famílias, de Priscila, Áquila, Justus. Você vai ver várias famílias sendo impactadas, os grupos que eram feitos nas casas, eram famílias que iam arrebanhando, era o oikos daquela época. Não era somente a família biológica, como também a família relacional, que é a segunda família que eu quero falar nessa noite. A primeira foi a família nuclear. Agora eu quero falar sobre a família relacional. E o texto diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Deus, Ele me deu uma missão, Ele me deu uma visão. Eu estou crendo. Ele diz: crê somente. Você e sua família biológica serão atingidos. E não somente a família biológica serão atingidos, como também a tua família relacional será atingida. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu chamei você para ser um agente de influência, de impacto, não somente na sua família biológica, como também na sua família relacional. Então eu sou um agente de impacto aos meus tios, às minhas tias, aos meus primos, ao meu vizinho, ao meu colega de trabalho, da faculdade. Eu preciso entender que eu fui chamado para minha família relacional. Eu tenho amigos no trabalho, na empresa, na faculdade, no colégio. O meu vizinho de apartamento é meu amigo, já jantei com ele. O meu amigo de viagem. Então quando eu começo a entender que essa missão da família se estende à família relacional, eu começo a fazer a diferença. A pergunta é: quais são as pessoas que fazem parte da tua família relacional? Quem são elas?
Quais os nomes delas? Nós pensamos em tantas pessoas que nós estamos distantes, que nós não conhecemos. Mas a Bíblia fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, oikos, a tua família biológica e a tua família relacional, a tua família nuclear e a família relacional. Deus chamou você para impactar a tua família relacional. Quando Jesus teve um encontro com aquela mulher de Samaria, a mulher samaritana no poço de Jacó, e ela teve a revelação de Cristo, ela foi em encontro à sua família relacional. Ela impactou sua família relacional. E quando ela impactou sua família relacional, automaticamente essa família relacional, ela tinha outra família relacional. Ou seja, houve um grande avivamento em Samaria. E eles queriam saber quem era esse profeta. Deus chamou você para ser um agente de influência e transformação dentro da estrutura da família, não somente nuclear, como também relacional. Você nasceu numa família biológica com um propósito. Não importa como você nasceu. Não importa como você veio. O que importa é que você estava na agenda de Deus. Já estava escrito a tua existência. Já estava escrito a tua missão. Por isso que costumo sempre dizer: você não é pouca coisa. Existe um projeto de Deus para você. Existe um plano de Deus para você. E você não pode perder mais tempo. Os dias estão passando, as semanas estão passando, os meses estão passando, os anos estão passando. E o sistema, o mundo, as histórias, as dores, os sentimentos, as feridas estão dizendo que você não é ninguém. Que você não vale R$1. E Paulo diz: há muitas vozes que falam e têm seu significado, mas em meio a todas essas vozes, parafraseando, existe uma voz de Deus dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, coloquei o teu nome, o teu sobrenome, tu és meu. Deus lhe chamou para fazer diferença. Deus lhe chamou para impactar socialmente a estrutura social, as 7 esferas sociais. E a primeira coisa que eu preciso entender é que Deus me colocou em uma família, minha família biológica, e Deus me colocou em uma família relacional. E existe uma missão, existe uma visão de Deus de impactar a minha família biológica e minha família relacional. A pergunta é: qual o nível de impacto, como cristão, eu tenho trazido a minha família biológica e minha família relacional? O primeiro ministério de um cristão, o primeiro serviço de um cristão, se podemos assim dizer, tarefa de um cristão, é a família. Volto a dizer, não basta eu ser um pastor, não basta eu estar pastoreando, e minha família está um caos. O meu casamento está um caos. A pergunta é: como está o meu casamento? Como está a minha família? Como estão os meus filhos? Como estão os meus sobrinhos, os meus primos, meus tios, minhas tias? Qual tem sido o testemunho? Qual tem sido a luz que eu tenho trazido a eles? É interessante que Jesus fala assim: que a luz que há em ti não venha a ser trevas. Será que eu tenho sido trevas na minha família relacional? Só traçando um paralelo com essa colocação de Jesus. Ou será que de fato eu tenho sido luz na vida dessas pessoas? Então eu percebo que Deus nos chamou para nós influenciarmos. Cristo, eu não posso acreditar em um cristianismo anêmico. Eu não posso acreditar que quando uma pessoa aceita Jesus, ela entra em um processo de ameba. Eu creio num cristianismo vivo e ativo, poderoso e transformador. E ele começa na minha família nuclear, se estende na minha família relacional. E a terceira família que eu quero compartilhar com você está em Efésios capítulo 2.
versos 19 a 21. Paulo escrevendo aos Efésios diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual é edifício e ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Paulo ele fala de uma família. Ele fala que nós nos tornamos santos. Então, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, o que acontece com você? Você se torna um santo. A ideia de santo veiculada hoje religiosamente é aquela pessoa que foi canonizada, é aquela pessoa que atingiu um ápice. Mas quando se estuda a palavra no seu original, santo significa separado para um propósito, de uma forma bem simplificada. Então aceitar Jesus é você ser separado para um propósito, a um objetivo. Então aqui Paulo está mexendo com isso, dizendo: mas concidadão dos santos. Você vê outras cartas, Paulo endereçando essas outras cartas às igrejas, dizendo aos santos, aos eleitos. Então você é um santo. Ele diz: membros da família de Deus, e edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, tendo Jesus como pedra angular. Esses dias, numa live de manhã no Café com os Pastores, estive falando um pouquinho sobre a pedra de esquina, pedra angular. Qual que era o objetivo, o propósito da pedra de esquina, pedra angular? Quando você estuda a questão arquitetônica da construção, daquelas construções na época, a pedra de esquina, pedra angular, era conhecida como pedra de amarração. Era uma pedra maior. Era uma pedra que abraçavam colunas, os próprios arcos. A pedra de esquina, a pedra angular, mantinha aquele arco. Ela mantinha as muralhas estabilizadas. Ela unia as muralhas. Então a pedra de esquina, a pedra angular, é como se fosse uma pedra com uma cruz. Ela abraçava as duas muralhas. E ela travava as duas muralhas. E as muralhas, elas eram feitas de pedras disforme. Não pensam que eram pedras quadradinhas, todas lapidadas. Foi o que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és lascas de pedra. Sobre a grande pedra que sou eu, edificarei minha igreja. Ou seja, eu vou estabelecer minha igreja com os imperfeitos. A minha igreja, ela será composta de pessoas imperfeitas. A religião da época não entende isso. Ele fala assim: olha, Jesus, me diga qual é a tua missão. Ele falou assim: quero dizer uma coisa para vocês. O médico, ele veio para os sãos, para os enfermos. Para os enfermos, essa é a minha missão. A igreja é composta de pessoas enfermas, de pedras não lapidadas, pedras com pontas. Por isso que de vez em quando você vê aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, não queria nem ver aquele irmão na igreja. É a pontinha da pedra, porque ela não é perfeita, ela não foi lapidada. E as muralhas, elas eram compostas de pedras imperfeitas. E o que fazia com que essas muralhas ficassem em pé era a pedra de esquina, a pedra angular. O que nos une na nossa imperfeição é Cristo. Porque humanamente eu não consigo, humanamente você não consegue estar junto com essa pessoa que está ao seu lado. O que nos une, o que nos faz estar juntos, amalgamados, é Cristo Jesus. E aqui, Paulo está trabalhando com essa questão.
dizendo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E está dizendo que há um crescimento quando nós estamos consolidados, construído em Jesus. Não construir na minha humanidade, não construir nenhum pensamento humanista, não construir na religião, mas sim em Cristo. Quando eu começo a construir o meu relacionamento com você em Cristo Jesus, é possível nós caminharmos juntos. E o meu caminhar com você é olhar através das lentes da cruz, que foi pago um preço por você, e que você está em obras, que você não é perfeito, que você está crescendo, que você está evoluindo. Uma igreja sadia, uma igreja próspera, que avança, é uma igreja que compreende, tem essa visão de reino, que consegue ver as pessoas através das lentes de Cristo, começa a ver as pessoas como Deus vê as pessoas. Você não vê Deus descartando pessoas, você vê pessoas pisando na bola com Deus. Você vê pessoas negligenciando, pessoas virando as costas para Deus, pessoas abandonando. Mas mesmo que elas abandonam, Ele não abandona. Mesmo que Pedro negou Ele 3 vezes, Ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. O amor incondicional. Essa terceira família, que é a família espiritual, ela consiste nesse amor incondicional, que transcende as suas diferenças, que transcende as suas limitações, a sua história, os seus erros, o seu pecado. Eu não amo você porque você não peca. Eu não amo por você porque você dá coisas para mim. Eu não amo você por interesse. Eu amo você porque Ele amou primeiro. E eu aprendi com Ele. É isso que Deus quer que a sua igreja vai estar compreendendo. Essa terceira família é uma família onde ela cresce dentro de uma estrutura incondicional, onde ela pode suportar uns aos outros em amor, onde ela pode pegar o fardo, ela pode ajudar uns aos outros, ela começa a orar um pelos outros, onde ela compreende que fulano é mão, ciclano é braço, beltrano é perna, não tem como desmembrar esse corpo. Ela começa a compreender que o corpo não é somente mão, o corpo é uma composição de diversos membros, e nessa diversidade de membros tem uma simetria de um corpo, que é o corpo de Cristo Jesus. Tem exatidão, a expressão exata da unidade que Deus sempre sonhou para essa família espiritual que é a igreja. Nas nossas debilidades, nossa diversidade, nós vamos estar unidos em Cristo Jesus. Essa terceira família, o inimigo tem bombardeado de tantas formas, e a única forma, como família, permanecermos juntos espiritualmente, é nós começarmos a olhar como Deus olha. É nós entendemos: Pedro, cara, você vai me negar? Ah não, Deus, eu vou contigo até a cruz. Você vai me negar, Pedro. A Bíblia fala assim que Jesus, ele não confiava na humanidade dos homens. Sabe por que não confiava? Não é que ele desconfiava, não é que ele não amava. Ele sabia que o homem era falível, que em algum momento eles iam pisar na bola. Então, quando eu entendo isso, que você pode pisar na bola,
mais cedo ou mais tarde na minha vida, que você é passivo de errar comigo, eu consigo te amar com seus defeitos, com seus erros. O grande problema é que nós expectamos, quando se fala de amor, da família espiritual, que aquela pessoa venha performar uma perfeição. E quando aquela pessoa falha, eu descarto aquela pessoa. Eu não quero andar com aquela pessoa. Eu não quero caminhar com essa pessoa. Porque essa pessoa me frustrou. Essa pessoa me decepcionou. E esse não é o amor de Deus. Imagina se Deus dissesse isso. O André hoje pecou. Não quero mais saber dele. O André falhou comigo. Não quero mais saber dele. E é com esse amor que Ele nos chamou para nós amarmos uns aos outros. E essa família ela foi estabelecida com um propósito. Salmo 68, versos 6 ao 7. De acolher o solitário. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. A parte A desse versículo. Deus faz que o solitário viva em família. Essa família espiritual, ela está aqui para receber aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade e o privilégio de ter uma família nuclear. Ou seja, que tiveram suas famílias totalmente desconfiguradas. Tiveram sua família relacional totalmente desconfigurada. E essa família espiritual tem uma missão de absorvê-las. Trazer para elas cidadania, integração, aceitação, adequação. Que elas se sintam amadas. Que elas recebam paternidade, maternidade. Que elas recebam amor de irmão, amor de irmã. Então, quando a igreja compreender essas três missões, quando se trata de família, a igreja potencialmente irá impactar as 7 esferas sociais. Deus está nos chamando a nós olharmos para essas estruturas. Esse é o terceiro valor do reino que nós estamos compartilhando nessa série. Valores do reino. Andar em família. Como vai sua família nuclear? Como vai sua família relacional? E como vai a sua família espiritual? Você está em uma família espiritual? Não estou, pastor. Estou assistindo através das redes sociais. Ou já estive aí na igreja uma vez. Eu quero desafiar você a fazer parte de uma família espiritual. Porque essa família espiritual tem uma missão, tem um propósito, tem um objetivo. De fazer com que o solitário venha habitar em família. Trazer dignidade, cidadania, integração, aceitação, adequação, valorização, paternidade, maternidade. Trazer identidade e destino ao teu coração. Então, se você que não faz parte de uma família espiritual, ou você que está distante de uma família espiritual, quero convidar você a fazer parte dessa família. Ou talvez você que tenha essas 3 famílias comprometidas. Pastor, minha família nuclear está uma bagunça. Minha família relacional não confia em ninguém. Minha família espiritual, igreja, pior ainda, pastor. Me frustrei muito. Me envolvi com o ministério, me envolvi com isso, aquilo. Me frustrei com o pastor, me frustrei com o líder, me frustrei com a igreja, me frustrei com tudo, sabe? Não consigo acreditar mais em nada, pastor. O inimigo ele conseguiu implodir os 3 pilares da tua base de lançamento para uma vida bem-sucedida que é a família. Eu quero desafiar você a abrir teu coração e falar assim: Jesus, entra nessa minha dor. Entra nessa minha desestrutura. Eu quero viver esse projeto do Senhor, que é perfeito, que é a família. O Senhor não criou um projeto falido. O sistema me fez acreditar que família não é um projeto perfeito.
O sistema me fez acreditar que o família relacional não é um projeto perfeito. O sistema me fez acreditar que família espiritual não é um projeto perfeito. Mas a tua palavra me mostra que é um projeto perfeito. Mas eu não consigo aceitar isso. Jesus, entra, Jesus. Faça uma obra no meu coração. Se você quer isso, quero convidar você nessa noite a abrir o teu coração, né, e pedir para que Ele entre na sua vida. Quero convidar a todos se colocarem em pé. Você que está na tua casa nos assistindo, se você quer que Jesus entre no teu coração, coloca a tua mão no teu coração neste momento. Se você quer que Ele mexa em alguma área, a tua família nuclear, ou família relacional, ou família espiritual, peça para Ele nessa noite. Só Ele é capaz. Você com as suas forças, você jamais será capaz. É Ele que gera em você o querer, o efetuar. É Ele que capacita. Aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Amém? Quero orar com você em nome de Jesus. Pai, neste momento nós estamos aqui diante de Ti, na Tua presença. Pai, os Teus filhos e filhas estão aqui, Senhor, apresentando, Senhor, os seus corações diante do Senhor. Nós estivemos expondo a Tua palavra. Pai, nossa oração é que o Teu Santo Espírito venha estar aprofundando e ampliando, Senhor, a Tua palavra em cada coração. Pai, entra em cada uma dessas vidas. Que toda dor, Senhor, toda frustração, toda decepção seja tocada pelo Senhor, Pai. Venha estar agindo, venha estar curando, venha estar libertando esse coração. E toda mentira, todo engano, toda dor, toda frustração, toda decepção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa mente seja livre, que toda fortaleza mental, espiritual, emocional que venha ser quebrada nessa noite, que essa mente venha ser levada cativa à obediência de Cristo, que essa família venha ser restaurada, que a família nuclear venha ser restaurada, Senhor, que a família relacional venha ser restaurada, que a família espiritual venha ser restaurada neste coração. Nós oramos em nome de Jesus e abençoamos esse coração em nome de Jesus. Amém. Então que Deus possa estar os abençoando grandemente nessa noite. Nós iremos terminar adorando o Senhor. E você que está nas redes sociais, quiser dizimar, ofertar, está aí bem embaixo no endereço dos dízimos e ofertas. Fique bem à vontade. Tenha uma boa semana, uma boa noite, bom descanso. Em nome de Jesus, nós vamos estar adorando a Deus. Sempre quero mais, sempre quero mais do teu imenso amor, Jesus, sempre quero mais. Como posso me afastar? Não posso me afastar. Depois que te encontrei, não vou me afastar. Eu sei agora onde estou, junto do teu coração. Não há nada como teu amor, incomparável teu amor. Incomparável.
isso sempre quero mais. Como posso me afastar? Não posso me afastar. Depois que te encontrei, não vou me afastar. Cante essa verdade, eu sei agora onde estou. Junto do teu coração. Não há nada como teu amor, incomparável teu amor. Se eu sei agora onde estou. Junto do teu coração. Não há nada como teu amor, incomparável teu amor. Incomparável, incomparável teu amor. Não há outro como tu. Junto do teu coração. Não há nada como teu amor, e nunca, nunca haverá incomparável teu amor. Se eu sei, vamos cantar. Eu sei agora onde estou. Junto do teu coração. Não há nada como teu amor, incomparável teu amor. Eu conheci teu infinito amor. Eu já provei do teu toque de amor. Eu conheci o teu sublime amor. Como não poderia então? Eu conheci o teu infinito amor. Eu já provei do teu toque de amor. Eu conheci o teu sublime amor. Como não poderia então amar-te tanto assim?
nada como teu amor, incomparável teu amor. Última vez. Eu sei agora onde estou, junto do teu coração. Não há nada como teu amor, incomparável teu amor. Você que sente de permanecer ainda na presença do Senhor, fique à vontade. E você que precisa ir, também fique à vontade. Sinta a presença do Senhor. Uma excelente semana para você. Que Deus abençoe.